E boa parte do lixo e do esgoto produzidos nas cidades, em algum momento chega nos mares e oceanos. E estes ecossistemas são fundamentais para a vida de todo o planeta. No quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade de hoje, a gente vai mostrar um pouco da importância dos oceanos na absorção do carbono azul. Uma imensidão de belezas naturais e impressionante biodiversidade marinha. Assim são os oceanos, tesouros do planeta. Suas águas exercem função vital na regulação climática, por meio da fixação do carbono azul. Você sabe o que é isso? O pesquisador Emerson Soares explica. Carbono azul, na verdade, é a forma como esse carbono é fixado nos ecossistemas marinhos. Pode ser fixados através do fitoplâncton, que são as microalgas que produzem oxigênio, através dos corais, que fixam no seu exoesqueleto ou nos organismos de carapaça, ou ainda nos manguezais, que também têm um papel fundamental em fixar esse carbono no solo. Antes de tudo, vale entender o que é o oceano e o seu papel no planeta. O oceano, ele possui 90% da área habitável do planeta e 97% de toda a água da Terra. Isso é muito importante, embora nós tenhamos esse volume de águas, nos primeiros 200 metros de profundidade, onde fica a zona eufótica, ou seja, é a zona que há penetração de radiação solar e que existe a maioria dos organismos aquáticos. Nós temos a grande maioria das espécies descobertas, cerca de 250 mil espécies que foram descobertas pela ciência, mas, segundo os pesquisadores, na profundidade total do oceano, nós deveremos ter milhares de espécies que ainda não foram descobertas. Manter os ecossistemas preservados é a principal defesa contra as mudanças climáticas. Primeiramente porque o oceano tem uma função fundamental na regulação do clima e da temperatura do planeta. Segundo, porque o fitoplâncton, que são as microalgas que produzem oxigênio e produzem mais de 55% do oxigênio atmosférico, ela tem um papel fundamental também na ciclagem de nutrientes. Terceiro, pela segurança alimentar, né? Afinal de contas, o oceano não é igual em produção em todos os seus ambientes. Eles são oásis, onde tem fenômenos de ressurgência marinha. Esses fenômenos de ressurgência marinha são fenômenos de enriquecimento de nutrientes, onde tem muitas espécies distribuídas e contribui para a segurança alimentar e para a geração de empregos. Outra função fundamental é para o uso da biodiversidade marinha para fins farmacêuticos e biotecnológicos. O professor explica ainda a relação dos organismos e do oceano com o carbono azul. Por exemplo, o fitoplâncton tem uma função fundamental. No processo de fotossíntese, de liberar oxigênio, ele fixa gás carbônico. Então, ele é um grande filtrador e um grande assimilador de carbono. O segundo fator importante são os nossos corais, com a formação do seu exoesqueleto, que é formado de carbonato de cálcio, aprisionando também carbono. Os organismos com conchas e carapaças também têm essa função de fixar carbonato de cálcio na formação de sua estrutura, do seu esqueleto. A ameaça da mudança climática através do aquecimento global, a especulação imobiliária nas áreas costeiras e litorâneas e a poluição que traz a destruição dos corais provocam a diminuição do fitoplâncton também e alteram o nível de carbono ou de fixação de carbono através dos seus organismos. Os ecossistemas marinhos, eles chegam a absorver cerca de 25% do gás carbônico emitido no planeta. E com o fenômeno de El Niño, que aumente a temperatura das águas do Pacífico, vai interferir também na fixação de carbono, uma vez que o fitoplâncton ele tem limitações na filtragem do carbono. Para entendermos um pouco dos efeitos dos poluentes sobre a biodiversidade marinha e os seus impactos sobre fixação do carbono, nós temos o professor e colega Dr. Robson Santos, da Universidade Federal de Alagoas, que está neste momento embarcado num barco de pesquisa no arquipélago de São Pedro e São Paulo, fazendo trabalhos com relação de poluentes e microplásticos e seus efeitos sobre a biodiversidade marinha. Eu tirei com uma equipe para cá para poder investigar a poluição por plástico aqui na região. Então a gente vai trabalhar tanto vendo o plástico que tem nos ninhos, atobás,
plástico a gente vai encontrar nesses mergulhos aqui que a gente vai fazer aqui dentro da enseada, microplásticos os animais vão ingerindo. Então a gente veio para esse lugar remoto para entender como a poluição pode chegar nesses ambientes remotos, como o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Espalhados pelo mundo, os cientistas tentam, com suas pesquisas, encontrar soluções que reduzam os riscos que os oceanos correm. Destacam a necessidade de olhar para eles e as florestas como sistemas interligados para a promoção de soluções climáticas. Também enxergar o grande impacto dos serviços econômicos e ambientais gerados pela zona costeira e o oceano. A gente tem muito o que comemorar, né? Porque durante muito tempo, quando a gente pensou na agenda climática, a nossa atenção voltava muito para as florestas. E hoje a ciência ela já demonstra que tanto floresta e oceano, eles são sistemas que devem ser integrados na consideração das soluções climáticas, né? Então tudo que hoje acontece nas florestas reflete nos oceanos. E o que acontece nos oceanos reflete também nas florestas e na regulação do clima. Então hoje o oceano ele absorve mais ou menos 30% do calor, 30% do carbono que a gente tem na atmosfera e que é gerado pelo homem. Isso é fundamental porque ajuda a regular o clima do planeta. Além disso, o oceano ele fornece, né, diversos serviços ambientais, como a geração de emprego, né, que é um serviço, na verdade, econômico, né? Então, a gente tem mais de 138 milhões de empregos gerados pela zona costeira e oceano, que 66% são representados pelo turismo da zona costeira e do oceano, e 22% representados pela cadeia de pesca. Então, 15% da população global hoje consome uma proteína global vinda do oceano. Então, isso tem um impacto muito grande, né? E quando a gente faz um recorte para o Brasil, a gente percebe que isso ainda tem um impacto muito maior, né? Na região Nordeste, é estimado que de 30% a 40% do consumo de proteína animal de pescado é realizado por comunidades tradicionais, né? Então, comunidades tradicionais têm uma relação muito forte com esses meios, né? Tem uma relação muito forte com esse ecossistema, né? Então, o oceano desempenha um papel fundamental, né, para a regulação do clima. E quando a gente pensa em solução climática, a gente tem que pensar nessas dois sistemas interligados, né? Floresta e oceano. Viu aí porque é tão importante cuidar dos nossos oceanos? Eles são gigantes, mas estão ameaçados quanto nossos rios e lagos. A questão do branqueamento de corais com o aquecimento global, tudo isso somado à ação do homem cada vez mais despreocupada com a sustentabilidade do nosso planeta, tende realmente a trazer grandes danos aos nossos oceanos e também aos organismos que ali habitam. E é necessário que nós, enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores, estejamos unidos pela causa de monitorar e trazer melhorias para os nossos ecossistemas.